Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 589. E também dando sequência, Livro dos Médiuns, capítulo 16, Médiuns Imperfeitos, a questão de 196. Então, agora nós vamos dar sequência e o tema agora é médiuns presunçosos. Olha só que faculdade é essa. Médiuns presunçosos. Mas será que existe isso? Ah, se existe. É o que mais existe. Os médiuns presunçosos são os que têm a pretensão de se achar em relação somente com os espíritos superiores. Olha só. Então, os médiuns presunçosos são os que têm a pretensão de se acharem em relação somente com os espíritos superiores. Creem-se infalíveis e considera inferior e errôneo tudo o que deles não provenha. Então, olha para você ver. Os que têm a pretensão de se achar em relação somente com espíritos superiores, creem-se infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo que deles não provenha. Então, nós conhecemos um número enorme de médiuns nestas condições. Médiuns que têm a pretensão de achar, que só os bons espíritos convivem com ele e que ele convive só com os bons espíritos. Então, por exemplo, a pessoa pensa assim, não, vindo de mim, é óbvio que as mensagens, elas são verídicas, porque elas são assim, elas provêm dos espíritos nobres, porque eu só me relaciono com espíritos nobres. Eu não me relaciono com espíritos inferiores. De forma alguma. Pior que tem pessoas que são tão pretensiosas que pensa dessa forma. Aí a presunção, Olha só para você ver, creem-se infalíveis, eles creem infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo que deles não provenha. Então, tudo que é inferior e errôneo, eles acreditam que isso tudo que deles não provenha. De forma alguma. Isso não tem nada a ver comigo, isso não provém de mim, porque através de mim
só espíritos nobres. Então, por exemplo, nós sabemos que isso é presunção do médium e que, por esse fato de presunçoso, coitadinho, praticamente 99,9%, ele acaba psicografando as mensagens psicofônicas através dele, praticamente de ordem de espíritos inferiores, só que ele não admite. Ele, médium, ele não admite. Eu não admito essas mensagens, elas não vieram de espíritos que se manifestaram através de mim. Isso aí é um engodo, isso aí é uma, né? Ele não acredita. Ele é tão presunçoso, ele é tão, assim, arrogante, ele é tão, assim, orgulhoso por se achar melhor que os outros, que ele não admite. Então, se um espírito inferior psicografa através dele, deixa uma mensagem de baixo escalão, vamos pensar assim. Eleva o conhecimento das pessoas, não. Essa mensagem não tem nada a ver comigo. Essa mensagem, eu posso até dizer a vocês que foi um teste dos bons espíritos. Eles nos testaram para nos mostrar, para nos dizer que todos nós estamos sujeitos a receber esses tipos de mensagem vinda desses espíritos inferiores, mas isso, gente, é só um teste, tá? Porque, na verdade, esses espíritos são espíritos nobres que estão agindo dessa forma para nos testar. Então, eles não admitem. Esses tipos de médios, eles não admitem. Os médios presunçosos, os médios fanáticos, né? Como nós já tivemos, fanáticos não, os fascinados, os subjugados, e também, por que não, esse presunçoso, esse médio presunçoso, não deixa de ser uma modalidade do médio obsidiado. Não deixa de ser. Porque o presunçoso, o fascinado, o subjugado, a característica é a mesma. Por isso o tema médios imperfeitos, né? Agora, o próximo tema, médiuns orgulhosos. Olha só para você ver, os médiuns orgulhosos, os que se envaidecem das comunicações que lhes são dadas. Se você acessar o YouTube e digitar lá médiuns psicógrafos no Brasil,
vai aparecer lá um número incalculável de médiuns no Brasil, que pessoas gravam os trabalhos de psicografia deles e depois eles divulgam nas redes sociais. E muitos, eu estou dizendo, baseado no que eu assisto, porque eu preciso assistir para me saber do que eu posso falar, o que eu não posso falar. Então, eu já deparei com vários médios lá, médios orgulhosos. Eles ficam assim, envaidecidos. Tem um médium no Brasil que ele, depois que psicografa as mensagens, ele coloca as pessoas, os familiares que o espírito endereçou a mensagem, ele coloca as pessoas frente a frente, ele ali à mesa, e aquela plateia imensa de pessoas, e as pessoas ovacionam ele. E ele fica todo envaidecido. Ele se sente naquele momento a última bolachinha do pacote. Todos os holofotes se voltam a ele. E ele sorri. Vou dizer esse termo, ele sorri na cara das pessoas que estão recebendo mensagens. Como se diz assim, estão vendo como que eu sou bom? E ele vai lendo a mensagem pausadamente, conforme a pessoa confirma, porque a pessoa ali à frente dele vai confirmando sim com a cabeça e não. Nessa posição assim é sim, assim não. E sei que ele modifica a mensagem várias vezes quando a pessoa negativamente movimenta a cabeça. Pena, eu não posso dizer nome. Por uma questão assim de ética, de bom senso. Porque isso aqui é um estudo. Isso aqui não é julgamento. Ah, mas você está julgando o nosso irmão. Não estou julgando. Estamos usando ele para mostrar que igual ele, igual aqui no Livro dos Médiuns, milhares existe igual esse nosso irmão aqui no Brasil. Mas não é só ele, não. Existe um médium no Brasil que se diz receber Dr. Bezerra de Menezes, e Dr. Bezerra de Menezes incorpora nele, mas aquilo ali é tudo mistificação, aquilo ali é tudo charlatanismo. Médium que recebe Dr. Bezerra de Menezes no Brasil, digita lá. Você pode pensar que eu estou inventando. Não. A questão é que eu estudo, é que eu assisto esses vídeos, eu analiso. E também eu tenho a orientação da espiritualidade que me orienta a respeito de muitos assuntos. Então, o Dr. Bezerra, ele recebe o Dr. Bezerra de Menezes ali, né, na frente das câmeras. E Dr. Bezerra de Menezes, coitadinho, se manifesta ali de uma forma como se o Dr. Bezerra de Menezes ali estivesse com dor nos rins, cólica de rins.
cólica no pâncreas, cólica na vesícula. Porque o Dr. Bezerra de Menezes ali incorpora gemendo. Um sofrimento que dá vontade até de introduzir Buscopan pelo canal para chegar até ele, para curar ele um pouquinho, coitadinho. Porque o Dr. Bezerra de Menezes, pobrezinho aqui, ele, viu? E outra, Dr. Bezerra de Menezes ali só anuncia desgraça. Perdão do termo. É só desgraça. É impressionante. Dr. Bezerra de Menezes, através desse médico, não anuncia nada que presta. É uma pena. Mas é Dr. Bezerra de Menezes? Eu já disse no início. Não é Dr. Bezerra de Menezes. É mistificador, charlatão, é impostor. Agora você vê por que eu recebo muito ataque? Porque eu abro a boca mesmo, eu escancaro mesmo. Não tem medo de falar, não. Até quando vai isso? E o pior é que muitas pessoas crê nestas palhaçadas que esses falsários transmitem através desses charlatões médios que se encontram no corpo físico. É impressionante. O negócio tá sério. Então, médios orgulhosos, os que se envaidecem das comunicações que lhes são dadas, julgam que nada mais tem que aprender no espiritismo. Ai, coitadinhos. E não tomam para si as lições que recebem frequentemente dos espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem, querem tê-las todas. Divaldo Pereira Franco um dia disse que chamou Joana de Anjos num canto e ele falou assim: minha irmã, eu estou muito chateado com a senhora. É o jeito dele dizer, né? Ele também é assim, brincalhão, né? Estou muito chateado com a senhora. Mas por que, meu filho? A vida toda a senhora nunca dirigiu uma mensagem a mim, mas me usar para dirigir mensagens à humanidade toda, a senhora sempre me usou. Mas a senhora nunca, através de mim, escreveu uma mensagem, né, endereçada a mim. Aí ela mais ou menos disse assim, mas é interessante, meu filho, porque todas as mensagens que eu tenho, né, transmitido às pessoas através de você, primeiramente, elas são transmitidas a você. Depois, ao público. Todos os livros que nós escrevemos através de você, primeiro é para você, depois para o público. Então você é o maior beneficiado. Então olha só para você ver. Então quando o espírito escreve uma mensagem para alguém, primeiro o médium é o beneficiado. Porque ele ali é um instrumento. Depois que ele termina de escrever, ele a lê, né? Ele a corrige, ele a passa para o computador, imprime. Depois ele tem que ler novamente aquele livro para ver se está tudo certinho. Então a mensagem é para o médium primeiro ou é para as pessoas? É lógico que é para o médium primeiro. Então, o médium orgulhoso, ele acha que ele conhece tudo
que existe no Espiritismo e que ele não tem mais nada que aprender quanto à ignorância. Eu posso dizer a você que essa ciência espírita, o Espiritismo, durante toda a eternidade, se nós o estudar, nunca que aprenderemos tudo. Por quê? Porque o Espiritismo, ele é os desígnios de Deus, das leis de Deus. E quando é que nós vamos nos inteirar 100% dos desígnios de Deus? Nunca. Jesus, que é Jesus, encontra-se em processo de evolução, que equivale a dizer que Jesus, que é Jesus, não conhece tudo do Pai. Seres nenhum no universo e nos universos, por toda a eternidade, não conhece o Pai 100%. E nunca conhecerão por toda a eternidade. Porque o dia que um ser conhecer 100% o Pai, se iguala ao Pai. E isso não é possível. Porque o Pai é único. Tudo, vamos usar esse termo, tudo abaixo dele. E o mais interessante, tem médiuns orgulhosos que eles são tão orgulhosos ao ponto de dizer que eles conhecem tudo do Espiritismo, ao ponto de confessarem também que eles possuem todos os dons mediúnicos que existe, tanto aqui, esclarecidos no livro dos Médiuns por Allan Kardec, como também por toda a eternidade. Isso é impossível. Usando Nosso Senhor Jesus Cristo novamente, Jesus, que é Jesus, não é detentor de 100% de todos os dons. Detentor de todos é Deus. O dia que alguém conquistar todos os dons, passa-se a competir com Deus. E isso nunca vai acontecer. Só que as pessoas não raciocinam. As pessoas podem dizer assim, Luiz está ficando doido. Não tem problema. O importante é eu passar aquilo que me pedem e eu estar com a minha consciência tranquila. Porque isso faz parte da evolução. Nós temos que raciocinar com lógica, com bom senso. Nós temos esse direito. Nós não fazemos parte de outras seitas religiosas onde vasculhar os desígnios do Criador é proibido. Não. A doutrina dos Espíritos, ela nos abre assim um vasto campo, necessitando apenas que o indivíduo persista, batalhe, lute, persevere, e deixe de lado o orgulho. Porque o orgulho é complicado. Então vamos para o próximo vídeo.